Você acha que você tem um sorriso gengival? Quando você sorri, aparece muito dente e aparece uma faixa muito grande de gengiva e isso te incomoda? Você sabia que a cirurgia ortognática pode ser a solução desse problema? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, continue assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje o assunto é sorriso gengival. É uma coisa que o paciente pergunta muito pra gente, por isso eu resolvi trazer esse tema aqui pra vocês. A ortognática corrige sorriso gengival? Tem gente que nunca ouviu falar sobre isso, né? Tem paciente que procura a gente querendo fazer cirurgia para diminuir a gengiva, achando que vai ser solução para o seu problema, para o problema dele, né? E aí quando eu digo que a solução vem na cirurgia ortognática, o paciente fica, não, mas eu não tenho problema, meu problema é que eu quero resolver meu sorriso gengival. Mas muitas vezes a origem do sorriso gengival tá numa deformidade óssea, que é corrigida com a cirurgia ortognática. Tá bom? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então, o que é o sorriso gengival? A gente chama de sorriso gengival aquele sorriso que mostra uma faixa de gengiva acima daquela considerada normal, que seria ali em torno de 4 milímetros. Acima de 4 milímetros de exposição de gengiva no sorriso, a gente já considera que é um sorriso gengival, ok? E por que o sorriso gengival acontece? Aí é que tá a coisa. Para tratar o sorriso gengival, a gente tem que tratar a causa dele, né? Então, aonde que tá a causa do sorriso gengival? Aí vai variar. Então, ele pode acontecer, por exemplo, porque a pessoa tem um lábio muito curto. Então, o lábio, ele tá localizado acima do que ele deveria, um lábio curtinho, né? Então, expõe uma faixa de gengiva, mas não necessariamente aquela gengiva tá em excesso. Entende? Ou pode ser também porque a pessoa tem uma faixa de gengiva normal, em repouso normal, aquela faixa de gengiva, tudo é normal, mas quando ela vai sorrir, o lábio contrai demais, é uma musculatura que leva o lábio para cima. Então, nesse caso, o sorriso gengival vem daí, desse excesso de contração do lábio na hora do sorriso. E o sorriso gengival também pode vir por um excesso de gengiva. Então, tem muita gengiva, a gengiva cresceu e ela passou para cima da faixa que ela deveria estar. Então, vou mostrar aqui para vocês. O meu modelo aqui tem um pouquinho de excesso de gengiva. Então, a gengiva, ela segue um contornozinho que é o adequado. Às vezes a gengiva cresce demais e aí cobre a coroa do dente, né? E aí o sorriso gengival, quando a pessoa sorri, era para aparecer uma faixa maior de dente, mas na verdade aparece uma faixa maior de gengiva porque a gengiva está em excesso. Uma outra situação que acontece na grande maioria dos casos, tá? Mas as pessoas não percebem, vem pelo excesso de maxila, que é esse osso de cima. Então, esse osso de cima, ele cresce e ele vai crescendo para baixo, né? Então, esse osso vai ficando cada vez maior aqui, vai ficando para baixo. E aí, como tem um excesso muito grande de osso, a gengiva acompanha e aí a gente tem o que a gente chama de excesso vertical de maxila. Então, às vezes o paciente fala, não, mas eu não sou classe 2, eu não sou classe 3, eu não preciso de cirurgia ortognática. Mas não necessariamente, existe esse tipo de deformidade que é o excesso vertical de maxila. E aí o defeito estético mais comum aí, que mais incomoda as pessoas que têm essa deformidade é realmente o sorriso gengival. E para corrigir, só é possível corrigir com cirurgia ortognática. Então, não adianta o paciente falar, eu vim aqui porque eu quero fazer uma cirurgia para diminuir minha gengiva. E aí vai fazer uma gengivectomia, que seria tirar esse excesso de gengiva. O que vai acontecer é os dentes ficarem maiores, expor ali raiz de dente, parte do dente que deveria estar coberta pela gengiva, e não vai corrigir o sorriso gengival, porque o que está acontecendo é um excesso do osso da parte de cima, certo? O que a gente tem que fazer para corrigir o sorriso gengival nesses casos é fazer a cirurgia ortognática para tirar
uma faixa de osso e diminuir esse excesso da maxila, então levando a gengiva para cima. E aí a faixa de gengiva que vai aparecer no sorriso vai ficar normalizada. Talvez esteja difícil de entender, por isso eu vou pedir para o Ramon me colocar aqui embaixo e colocar um vídeo para vocês que mostra o excesso vertical de maxila, o que ele provoca. Vocês vão ver aí que tá tendo uma exposição muito grande de gengiva e de dente, e a correção é feita cortando uma faixa de osso. Então a gente corta, vem aqui na maxila, tira uma faixa de osso e leva a maxila para cima. Então, nos casos assim convencionais, digamos, de cirurgia ortognática, a gente faz um corte no osso, né? E leva a maxila para frente. Nesse caso, a gente faz um corte no osso, outro corte, tira uma faixa de osso e leva esse conjunto todo para cima. Concorda que vai esconder a gengiva desse jeito? Igual tá mostrando aí no vídeo para vocês. E aí eu vou pedir para ele pôr também um caso que exemplifica muito bem esse excesso vertical de maxila, tá bom? Um caso que a gente operou. Então vocês vão ver que a paciente, ela tinha não somente um excesso de gengiva em sorriso, mas como também um excesso em repouso. Então, uma forma fácil de identificar isso, se você tem esse tipo de sorriso gengival, é ver a sua exposição de dentes em repouso. Então, ó, vou fazer aqui pra vocês, ó. Se eu abrir a boca um pouquinho e ficar em repouso, se o Ramon der um close aqui, vocês vão ver que expõe um pouquinho de dente. É uma faixa ali de 2, 3 milímetros. Uma pessoa que tem excesso vertical de maxila, mesmo quando ela está em repouso, aparece uma faixa muito grande de dente. Então, em vez de aparecer 2, 3 milímetros, aparece 5, 6, mais de 5 milímetros de exposição de dente. Então, é aquela pessoa que aparentemente é dentuça, sabe? E essa pessoa, normalmente, tem inclusive dificuldade de selar os lábios, porque é tão grande isso aqui, que na hora que ela vai fechar o lábio, ela tem que fazer uma força muito grande para conseguir fechar. Às vezes, esse excesso de vertical de maxila ele é tão grande ainda que o dente de cima encosta no lábio de baixo e faz assim com o lábio. Então, fica aquele lábio meio para fora, tá? Então, a correção nesse caso é com cirurgia ortognática, dessa forma que eu expliquei para vocês. Deu para entender? Nos outros casos, outros tipos de tratamento têm que ser instituídos. Então, se a pessoa tem sorriso gengival, mas não é por excesso de vertical de maxila, se é por algum dos outros motivos que eu falei para vocês, questão do lábio curto, questão da contração excessiva do lábio ou do excesso de gengiva, outros tratamentos são feitos, tá? Aí já não é a cirurgia ortognática. Mas o que eu queria trazer para vocês é que muita gente acha que o sorriso gengival vem pelo excesso de gengiva somente. E não é, tá? Muitas vezes é o excesso de osso que tem que ser corrigido com cirurgia ortognática. Deu para entender? Se vocês não entenderam, ficou alguma dúvida ou querem também saber sobre os outros tipos de cirurgia para sorriso gengival ou esses outros tratamentos, deixa aqui para mim nos comentários que eu venho e faço um vídeo também só sobre isso, tá bom? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @perfilcirurgia. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer e divulgar nosso trabalho, nosso conteúdo. Lembrando que a gente atende em Brasília. Se você quiser saber como marcar uma consulta, tem aqui no box de descrição nosso telefone, nosso contato, mas se você preferir também, deixa o seu contato nos comentários que a gente entra em contato com você. Combinado? Beijo, até o próximo vídeo.